Talvez alguns aqui pediriam uma casa, outros pediriam um carro, alguns pediriam um pouco mais de dinheiro, outros pediriam uma bolsa numa universidade. Mas Salomão olha para Deus e fala: Senhor, o Senhor me confiou a liderança de um grande povo, e eu te peço só uma coisa: me dê sabedoria. Deus vira para Salomão e fala: Salomão, você poderia ter me pedido reinos, você poderia ter me pedido que eu destruísse os seus inimigos, você poderia ter me pedido que eu te desse toda a riqueza do mundo, mas você me pediu sabedoria. E por ter me pedido sabedoria, além da sabedoria, eu te dou reino, eu te dou riqueza, eu te dou palácio, e eu vou ser o seu Deus que vou te conceder vitórias nas suas batalhas. Então nós estamos falando de um homem formado com um caráter segundo o coração de Deus, um homem que temia ao Senhor. Então, este livro ele foi escrito provavelmente no momento de maior maturidade de Salomão. Algumas pessoas acreditam que ele escreveu esse livro no momento da velhice dele, um pouco antes de morrer. E nesse livro, Salomão ele vai falar de assuntos importantes para que nós aprendamos sobre como ter uma vida plena no Senhor. Salomão aqui ele fala sobre tudo ser vaidade. E quando a gente fala de vaidade, a gente imagina que é passar uma maquiagem, quer cortar o cabelo, quer fazer uma barba. Mas Salomão ele vai além deste conceito que nós temos na nossa cabeça. Salomão ele fala que tudo é vaidade. Tudo é vaidade, tudo aquilo que não tem Deus no meio passa a ser vaidade. Se você tem muitas posses, mas Deus não está no meio, é vaidade. Se você tem um bom trabalho, mas lá Deus não é glorificado, é vaidade. Se você estuda numa boa escola, é o melhor aluno de todos, tem o conhecimento que as pessoas da sala não têm, mas Deus não está na sua vida, é vaidade. E Salomão vai discorrendo sobre muitas coisas que é vaidade. O poder para ele é vaidade, o trabalho sem Deus é vaidade, até a administração do tempo sem Deus é vaidade. Eclesiastes 3 ele vai falar: tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. Mas se esse tempo não tem Deus no meio, é vaidade, é um problema para você. E aí nós vamos ver um Salomão que vai nos ensinar como ter uma vida equilibrada, que tem faltado para muita gente hoje em dia. Equilíbrio, infelizmente, e isso também é uma parte do fruto do Espírito, a temperança, o equilíbrio no falar, no agir, no pensar. E hoje as pessoas vivem uma vida muito atribulada, não porque passa por lutas ou tribulações, mas vive uma vida atribulada porque o tempo todo está em desequilíbrio. Ou uma hora está muito bem, ou uma hora está muito mal. Uma hora é muito crente, mas na outra já não sabe se quer ser. Numa hora está falando língua estranha e rodopiando na igreja, na outra sai lá para o mundão e esquece quem é o Senhor. Salomão ele escreve esse livro inspirado pelo Espírito Santo, porque o Senhor gostaria que nós tivéssemos uma base para aprendermos a ter uma vida equilibrada, nem de mais, nem de menos, no ponto certo, no ponto exato. E é por isso que Salomão então escreve esse livro. Ele nos dá conselho para ter uma vida plena no Senhor. Eu acho muito interessante que ele encerra esse livro se dirigindo à próxima geração. Ele encerra o livro no capítulo 12, falando para os jovens, os adolescentes, para quem ainda está na fase da juventude, porque a preocupação de Deus é também em ensinar o jovem, o adolescente, a criança. Deus não se preocupa só com quem tem idade mais avançada, mas Deus também o capítulo 12 falando: lembra-te do teu Criador. E Salomão, como já foi falado aqui, esse é um dos primeiros conselhos que ele dá nesse texto. E é muito interessante porque a gente tem uma vida na igreja, a gente acha que por vir à igreja a gente está sempre lembrando o nosso Criador.
só pelo fato de tomar banho no domingo, às 6 da tarde, colocar uma roupa bonita, passar o deodorante, um perfume cheiroso, pegar a Bíblia que nós temos e por nos direcionarmos à igreja, isso é lembrar-se do nosso Criador. Mas duas perguntas que eu faço para você agora: por que Salomão fala lembra-te? E eu já te respondo. Salomão fala lembra-te do teu Criador, porque com a vida cotidiana nós corremos o risco de nos esquecermos do nosso Criador. As situações cotidianas da nossa vida roubam a nossa atenção. E meu irmão, não se sinta desprezado, porque você não é o único que às vezes esquece do teu Criador. Porque diariamente nós temos problemas, situações que nos fazem esquecer. É uma prova que você tem que estudar. Se você não tirar 100, você vai reprovar esse ano. Está chegando pedindo aí. É um professor que você sabe que vai entrar na aula, você já vai ter que começar a clamar o sangue de Jesus, porque parece que ele é enviado por Deus para nos testar, para não falar outra coisa. É uma conta que você fala: Senhor, amanhã vence aquele boleto e na minha conta está já no negativo, Jesus. Às vezes é um problema com o filho, com o marido, com a esposa, e a gente acaba se esquecendo do nosso Criador. E eu quero através desse conselho de Salomão, te lembrar: lembra-te do teu Criador. Porque o teu Criador, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que deu o fôlego de vida para você, aleluia, e que está sempre ao seu lado para te estender a mão e falar: eu sou o Deus que não te esqueço. Aleluia! Glória a Deus! A gente consegue às vezes lembrar de tudo, mas não consegue se lembrar do nosso Criador. Está com problema? Eu consigo me lembrar de uma amiga, de um amigo para mandar uma mensagem, mas eu não consigo me lembrar de dobrar o meu joelho e falar com quem resolve o problema. E o Senhor nos trouxe nessa noite para te dizer: lembra-te do teu Criador. Você pode esquecer qualquer coisa. Você pode esquecer do conteúdo da prova de história que vai ter amanhã, mas não deve se esquecer do teu Criador. Aleluia! Você não pode se esquecer do teu Criador, porque o teu Criador te chama hoje para servir a Ele. Salomão fala: lembra-te do teu Criador quando você tiver 99 anos de idade. Não, Salomão fala: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E a gente faz planos. Antigamente era comum você chegar com um jovem e falar: o que você quer ser quando você crescer, um adolescente? A resposta geralmente era: eu quero ser pastor, eu quero ser mulher de pastor, eu quero ser muito usado por Deus. Hoje, pergunto para essa geração: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser tiktoker, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Mas ninguém fala de eu quero ser o maior influencer para levar a palavra do Senhor. Vamos fingir que é verdade. Mas nós precisamos entender que o chamado do Senhor é para que nós sirvamos Ele hoje, não amanhã. Isso é para você, adolescente, que me escuta no auge da sua maturidade dos 12 anos, dos 15, dos 16. E é para você também, pai e mãe, que está me escutando aqui. O Senhor te chama hoje para um compromisso, para servi-lo. O Senhor nos chama hoje. E é muito interessante porque lembra-te daquele que te formou no ventre da tua mãe, quando ela orava dia e noite falando: Senhor, me dá um filho, me dá uma filha. Lembra-te dele, porque ele é o teu Criador. Ele não te criou sem propósito, ele não te criou sem um objetivo, ele te criou
com o objetivo de que o nome dele fosse engrandecido na sua vida. E além de lembrar de Deus como nosso Criador, nós precisamos lembrar de Deus como nosso Senhor. Porque as pregações que a gente escuta por aí hoje é que a gente é um ponto fraco de Deus. É que Deus sem a gente, Ele quase não era Deus. Quando na verdade a gente sem Deus que não é nada. A gente esquece da parte de que Deus Ele é o nosso Senhor. E Senhor é aquele que faz o quê? Que pede? Não, o Senhor é aquele que manda. E quando manda, deve ser obedecido. A gente quer só lembrar do Criador, o amoroso, o Criador, o que cuida, o que trabalha, mas não quer lembrar do nosso Deus como nosso Senhor, aquele que precisa dominar todas as esferas da nossa vida, desde o pensar, passando pelo falar, passando pelos nossos sentimentos e atingindo também as nossas ações. Lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor. É o que o Senhor nos fala nessa noite. E nós também precisamos lembrar de Deus como Pai. Porque a gente também não pode ser extremista, só ver Deus como o Criador bonzinho, amoroso, que formou, nem só ver o Senhor como Senhor. Dá a impressão que Ele está só sentado no trono, com o cetro e estendendo e falando, faz. Não é assim. Porque Deus também Ele é nosso Pai. Então nessa noite você precisa sair daqui lembrando de Deus das três formas: como Senhor, como teu Criador e como teu Pai. Um Pai que vê cada lágrima que você derrama. Um Pai que cuida de você quando parece que está tudo perdido, quando parece que aquela situação não vai dar para solucionar mais. Um Pai que te ama. Um Pai que te ama incondicionalmente. Nós, seres humanos, temos a péssima mania de amar através de condições. Eu vou amar fulano se fulano fizer isso para mim. Eu vou amar o meu filho porque ele é meu filho. Eu vou amar a minha esposa porque eu escolhi que eu vou casar com ela. Eu casei com ela. Mas Deus não. Deus Ele nos ama pelo simples fato de Ele escolher nos amar. Ele nos ama pelo simples fato de Ele ter escolhido nos amar. Ele olhou pra gente quando ninguém dava nada pra gente, falou: eu vou amar esse camarada. Ele olhou pra gente quando a gente ainda estava lá no lamaçal do pecado e ele falou: eu vou amar esse camarada, pelo simples fato dele querer. É um mistério que vai ser desvendado no céu. Mas lembre-te do teu Criador, do teu Senhor e do teu Pai. Algumas lições que nós precisamos aprender com Salomão. Nós precisamos nos alegrar na nossa mocidade. Infelizmente nós temos visto um aumento nos casos de pessoas com depressão, ansiedade, crise de pânico. Aí você vai afunilando, você não vê que não são pessoas que já têm uma certa estrada de vida. São jovens, adolescentes, que têm medo de sair de casa, que não gostam da sua juventude, que não se alegram na sua juventude. E o conselho de Salomão é: lembra-te do Senhor teu Deus, do teu Criador, nos dias da tua juventude, porque vai chegar dias mais difíceis que a juventude. E a impressão que quando a gente lê é que Salomão ele acha que ser mais velho do que a juventude não é uma bênção, mas na verdade é. Só que é na juventude que você tem vigor para trabalhar, é na juventude que você tem vontade de trabalhar. Só que isso está se perdendo nos nossos adolescentes, na nossa juventude. Adolescente que consegue sentir mais prazer fazendo qualquer outra coisa, se não estando na igreja, não estando com a família, não estando com os amigos. Adolescente jovem que prefere passar horas e horas e horas na frente de uma tela de TV
celular ou de computador, mas não gosta de sair para se relacionar com as pessoas. O Senhor não te criou para isso. Muito pelo contrário, o Senhor te chamou para relacionamentos. Deus, quando cria Adão e Eva, o que ele queria com Adão e Eva? Não, queria pessoas para adorá-lo. Não, Deus, o que Deus fazia todo dia na virada do dia? Ele descia para falar com Adão e Eva. Ele não descia para dar língua estranha para Adão e Eva. Ele não descia para dar dons espirituais para Adão e Eva. Ele descia para se relacionar com Adão e Eva. E às vezes a gente se preocupa mais com os dons espirituais do que com a questão de relacionamento. Não, a gente precisa se preocupar com os relacionamentos. E relacionamento começa dentro de casa. Se você não se relacionar bem com o seu pai e com a sua mãe, lá fora você vai achar uns amigos que não são tão amigos assim. Se você não se relacionar bem com a sua esposa, com o seu esposo, saiba que você está demonstrando para o seu filho um relacionamento que não é saudável. Qual é o tipo de relacionamento que você, pai e mãe, tem demonstrado ao seu filho? Aquele que só briga? Aquele que não pode ver a toalha em cima da cama e já começa a abençoar até a 15ª geração do marido. No nome de Jesus, até que clama o sangue de Jesus, no nome de Jesus. Eu já falei que eu não quero essa toalha, né? Será que você é aquele tipo de marido que não sabe elogiar a sua esposa? Achou que ia ser só pessoa adolescente hoje, né? Qual é o tipo de relacionamento que você tem demonstrado dentro da sua casa? Será que você, como pai e mãe, tem tentado se relacionar com os seus filhos? Porque deixa eu te dar uma notícia. Enquanto você está negligenciando este relacionamento que é de suma importância, tem gente na internet que não vê a hora de cair num bate-papo com seu filho para falar: larga, foge da sua casa, se mata. Não, tá, isso acontece só lá fora. Não acontece, meus irmãos. Existem pessoas dia após dia na internet só maquinando mal contra essa nova geração. E sabe quem é responsável de fortalecer a mente dessa geração? É você, pai, mãe, irmão, irmã que me escuta agora. Cuide dos relacionamentos. E você, adolescente, jovem que me escuta, tome cuidado com quem você escolhe para ser seu amigo. Quando a gente faz amizade com alguém, a gente forma com essa pessoa uma aliança. A gente só consegue formar aliança com quem a gente tem coisas em comum, geralmente. E aí, que tipo de amigo que você tem lá na escola? Aquele amigo que palavrão virou dialeto na boca dele, fala o tempo todo. Aquele amigo que mata a aula todo dia. E se não mata, fala, vamos matar. Aquele amigo que quando você pensa em falar sobre Jesus para ele, o que ele fala? Ah, você é crentinho. Mas você consegue insistir nesse tipo de relacionamento. Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, ele vai falar assim no capítulo 15, na primeira carta, versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Não adianta seu pai, sua mãe ser um exemplo para você dentro de casa, se as suas companhias são aquelas que não agradam ao Senhor. Cuide dos seus relacionamentos. Tome cuidado com as pessoas que você tem chamado para perto de você, porque elas vão te ajudar, ou melhor, elas vão acabar te influenciando nessa caminhada. E aí você quer quem perto de você? Quem te influencia para fazer a vontade de Deus? Quem te influencia para viver o verdadeiro evangelho? Ou quem vai te influenciar para daqui um dia, com 18 anos, quando você puder se mandar, você fala, não, hoje eu não vou mais para a igreja. A partir de agora eu vou fazer o que eu quero. E a gente fala se mandar porque existem dois casos, né? Aquele que o filho já nasce e manda na casa, que é o rei da casa, a casa gira em torno da criança, a TV é a criança que manda, o adolescente que ordena. E tem aquele que é o meu caso, por exemplo, só se manda depois que sai de casa, casado, e puder se sustentar. Pode estar com 30 anos dentro da casa da mãe e do pai, comendo arroz da mãe e do pai, quem manda é a mãe e o pai.
Que tipo de adolescente você tem sido? Que tipo de relacionamento você tem sido? Aquele amigo que atrai as pessoas para Cristo? Ou aquele amigo que, através do exemplo, tem afastado as pessoas? Cuide dos seus relacionamentos. O outro conselho que Salomão dá: guarda o seu coração. Porque nós devemos guardar o nosso coração? Tarsis, Provérbios, que também foi escrito por Salomão, no capítulo 4, no verso 23, ele vai falar que nós devemos guardar o nosso coração, porque do nosso coração saem as saídas para a vida. É do nosso coração que nascem os desejos que podem nos levar para a vida ou para a morte. E como que esses desejos são influenciados? Através do que você escuta e do que você se relaciona. Não vai ter desejo para a vida se você só sabe ouvir a Anitta. Não vai ter desejo para a vida se você só assiste o que não agrada ao Senhor. Se você só assiste Lúcifer, por exemplo. Se você só assiste a tal da Vandinha, por exemplo. Não vai ter desejo que sai do teu coração e vai te levar para a vida. Não tem como. É a mesma coisa eu querer plantar melancia e colher laranja. Não tem como. O que eu plantar, eu vou regar e eu vou colher. Guarde o teu coração, porque dele saem as saídas da vida. Tá bom, Tarsis. Então como que eu guardo o meu coração? A primeira coisa que você precisa fazer para guardar o teu coração, o que o salmista no Salmo 119, ele fala, no verso 11: escondendo a palavra no seu coração. O salmista tinha tanto zelo pela palavra que ele fala: Senhor, a tua palavra eu escondi tão bem guardada no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Glória a Deus. Quer guardar o coração? Esconda a palavra do Senhor no teu coração. Só que é difícil esconder a palavra se você não lê a palavra, se você não se relaciona com a palavra, se você não estuda a palavra. Nós precisamos deixar de ser esse tipo de crente mediano, que só tem relacionamento com a Bíblia nos cultos. E aí se falta num culto da semana, já... Se não vem a semana toda, então a Bíblia fica lá empoeirada em casa. Nós não podemos ser esse tipo de cristão, porque é através da palavra, ela é escondida no nosso coração, que nós estaremos blindando o nosso coração, a nossa mente. Nós precisamos saber que Deus nos deu pais, não foi só para brigar com a gente. Deus não deu pai para a gente só para dar ordem. Vai lavar a louça, recolhe o lixo. Deus não deu pai pensando naquele homem, naquela mulher, que quando te visse mal sentado já vem fazer isso. Não, Deus não deu pai para isso. Deus nos deu pais para nos aconselhar. E como filhos, e como uma forma de honrar os nossos pais, nós precisamos ouvir e praticar esses conselhos. Glória a Deus. Então quando seu pai chega e fala: fulano, estava vendo seus amigos? Aquele fulano lá, eu acho que não é amizade para você. Ao invés de você pensar e falar: nossa, meu pai é um careta, meu pai é um insuportável, meu pai não sabe de nada, eu sei muito mais do que meu pai, porque eu sei escolher, são meus amigos. Ao invés de pensar isso, você deve falar e refletir: é verdade. Talvez esse amigo, essa amiga não seja uma boa companhia para mim. Deixa eu te contar, pai e mãe tem visão que a gente não tem na fase da adolescência. Quando eu falo disso, eu sempre lembro de uma história. Eu tinha uma amiga, aquela pessoa que eu conversava, ela conversava comigo, e minha mãe: Tarsis, abre os olhos. Tarsis, eu não sei se essa é boa companhia para você. Até o dia que eu, amigo dessa menina, descubro que das minhas costas, elogio não saía da boca dela para mim.
E as coisas que ela falava me feriram no grau que eu falei: agora não faço mais amizade com ninguém também. O irmãozinho era 880, até que Jesus achou ele e mudou o coração. Então tome cuidado. Se seu pai e sua mãe te deram um conselho, faça. E deixa eu te falar, seu pai e sua mãe não te mandam fazer as coisas de casa só porque eles querem um empregado. Eu quando morava com minha mãe achava isso. Minha mãe falou assim: fez filho para limpar a casa dela, que tinha que ajudar. Se não ajudasse, na minha época o chicote estralava com vontade, né? Podia, não ia presa ainda. Apesar de ensinarem na escola que podia ligar para o conselho tutelar, né? O dia que eu falei, a mãe: liga, mas você vai ligar com os dedos quebrados, porque eu vou quebrar seus dedos. Eita glória! É melhor não correr o risco, melhor não correr esse risco. Mas ela não é uma mãe amorosa para nós, não se assusta não. Então a minha mãe, e hoje eu vejo, depois que eu casei, ainda mais, que o que ela me ensinou sobre como cuidar de uma casa, por exemplo, porque lá em casa não tinha essa de homem não faz nada. Na casa da minha avó tinha. Minha avó achava um absurdo os meninos da minha mãe ir para a casa dela, tem que ser só a minha irmã. E eu também achava que tinha que ser só a minha irmã, mas não rolou. E aí então eu aprendi a fazer muita coisa dentro de casa. Em casa eu lavo roupa, passo roupa, cozinhando não é meu forte. Mas se precisar a gente dá uma... E depois que eu casei eu entendi o porquê. E eu agradeci cada vez que minha mãe falava: vem lavar essa louça, vem lavar esse banheiro. Porque os nossos pais, eles têm mais bagagem e maturidade que a gente. E nós precisamos seguir os conselhos que eles nos dão. Um outro conselho de Salomão é que a gente precisa se relacionar com Deus. E isso precisa ser prioridade. Além de nos relacionarmos com a palavra de Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus através da oração, através do jejum, através de uma vida que agrade ao Senhor. Não fique você, adolescente, esperando que você vai sair falando língua estranha por causa de 3 dias, 2 dias de congresso. Se você não se relaciona com Deus lá no teu quarto. E quando eu falo que isso precisa ser prioridade, por quê? A gente geralmente dá que desculpa para não orar? Hoje eu não tenho tempo. Hoje eu estou cansado. Ai, Deus conhece meu coração. Conhece mesmo, mas Ele quer ouvir você falando. E o engraçado é que a gente tem tempo e prioridade para tudo. A gente assiste 2 episódios seguidos, 2 quando assiste pouco, né? De uma série que não te edifica em nada. Ah, tá, eu assisto The Chosen, e acaba ali, tá bom. A gente tem tempo para conversar com os amigos. Tenho certeza que eu já saí do culto falando: nossa, aquele pregador, misericórdia, nunca mais vamos falar para isso, né? Nunca mais chama ele. Glória a Deus. Estaremos disponíveis. A gente não tem, na verdade, a prioridade, porque você arruma tempo para tudo. E quando você não arruma para algumas coisas, seu pai e sua mãe te ajudam a arrumar, né? Vai agora, senão. Aí você corre fazer. Só que o nosso relacionamento com Deus também precisa ser uma prioridade para a gente. Sai um pouco da frente da Netflix, do Star Plus, que agora tem plataforma para assistir de tudo quanto é tipo. Disney. Sai da frente da TV. Larga um pouco esse celular. Meu irmão, eu não sou contra a tecnologia, gosto muito. Eu acho que o WhatsApp, Facebook, Instagram pode sim ser uma forma de você levar o reino de Deus, mas não tem como levar o reino de Deus vazio de Deus. Não, Thais, eu estou evangelizando o que é ser Bíblia ler. Não, eu estou orando por quem? Nem por você anda orando. A sua oração é aquela listinha: Senhor, está aqui a listinha na beira da cama. O Senhor sabe de tudo, está aqui todos. Listinha ou caderno de oração, né? Hoje é um pouco mais moderno. Está lá, Senhor, naquele grupo que está só eu, escrito salvar, todos os pedidos de oração. Vai lá no grupo, lê lá, Jesus, porque eu estou cansado.
Não é isso que Deus, não é esse tipo de relacionamento. Como eu disse, Deus descia dia após dia para falar com Adão e Eva, para saber como foi o dia deles. A Bíblia não fala, mas eu imagino. E aí Deus chega e fala: ei Adão, fala comigo, irmã Eva, como que foi o dia aqui no jardim hoje? E aí eu não consigo imaginar um Adão e Eva antes do pecado. Falava: Deus, o Senhor sabe, o Senhor viu tudo. Eu imagino Adão e Eva preocupados e com ansiedade falar com Deus: Deus, hoje eu andei em cima de um leão que o Senhor não tem ideia. Foi uma experiência muito top para mim. E a gente precisa ter esse desejo de estar na presença de Deus, de falar com Deus. A gente gosta de falar com tudo, com todo mundo, e é complicado às vezes. Eu, por exemplo, sou uma pessoa, você me chamar para tomar uma Coca-Cola, pode não ter o que comer, irmão. Uma Coca trincando nesse calor, gelo, limão, eu viro à noite conversando com você. E a minha esposa ama isso, porque é uma pessoa que gosta de ficar em casa às vezes. E é muito bom a gente se relacionar com pessoas, como eu já disse, só que isso não pode substituir o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos querer estar na presença de Deus, não é naquela obrigação. Ai Deus, eu estou aqui porque hoje eu vi uma pregação, eu tenho que orar. Não é isso. Deus quer que você sinta prazer em estar na presença dEle, vontade de estar na presença dEle. Nós precisamos aproveitar a nossa juventude, como eu disse, porque é na juventude que nós temos vigor. Meu irmão, gasta até a última gota de suor enquanto você pode, fazendo o que Jesus te mandou fazer, vivendo uma vida que glorifique o Senhor em tudo. Glória a Deus. Em tudo, não é só para glorificar o Senhor aqui dentro. Sua vida tem que glorificar o Senhor lá fora. Lá fora você tem que ser um bom pagador, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que tem conselhos de Deus para a vida das outras. E nós precisamos então servir a Deus na nossa juventude com todo esse vigor e servindo Ele com aquilo que Ele nos deu. Se Deus não te chamou para pregar, não tente, meu irmão. Vai fazer o que Deus te mandou fazer. Se Deus não te chamou para cantar, não tem só isso para fazer na igreja. Tem certeza que você fala com quem limpa aqui a igreja, ela vai adorar. Essa pessoa vai adorar uma ajuda para limpar a igreja todo dia. Lavar um banheirinho de vez em quando. Nem todo mundo precisa estar no púlpito para estar servindo a Deus. Quantas pessoas servem a Deus e a gente não sabe nem o nome, sendo um bom empregado, sendo um bom patrão, sendo uma ótima mãe, sendo um filho exemplar. Sirva ao Senhor com aquilo que Ele te deu. E se disponha hoje a fazer o que Deus te deu. Não espere amanhã. Não espere passar os anos. Não espere terminar a faculdade. Não espere encontrar uma esposa, um marido. Não espere comprar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. Não espere ter um salário de 20 mil por mês. Faça hoje. É hoje que o Senhor te fala: disponha. Porque enquanto eu quero que você se lembre e me sirva na tua mocidade também. O Senhor te chama hoje. Nós precisamos aprender com Salomão que nós precisamos, para servir a Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é medida pelo tanto de língua estranha que fala, pelas inúmeras profecias que entrega. Ela é medida pelo fruto do Espírito. Você pode falar 10 idiomas de língua estranha aqui, se você não tem fruto do Espírito na tua vida, você está vazio do Espírito Santo. E é triste ouvir isso, porque eu vou te falar, eu sou pentecostal até o tutano. Gosto do mistério, gosto de uma marcha, gosto da língua estranha. Mas a língua estranha não é mais importante do que os frutos que o Espírito pode gerar na minha vida. Glória a Deus. De pé que eu quero orar por você. Eu preciso chamar à frente você que ouviu essa palavra nessa noite e entendeu que
talvez você não está vivendo a vida que Deus te chamou para viver. Você até chegou aqui com esses planos de esperar o tempo certo para começar a servir o Senhor, mas o Senhor te chama agora. Tarsis, eu preciso ir à frente. Hoje você vai precisar. Vai ser uma forma de você falar para você mesmo e assumir um compromisso público de que você está se dispondo a ir fazer o que Deus te mandou fazer. Seja cantando, seja pregando, seja fazendo visita, seja limpando o banheiro da igreja, sendo o melhor aluno lá na sua sala, sendo a mãe mais exemplar que existe, sendo o pai que mais provê dentro do lar. Mas o Senhor te chama hoje, enquanto ainda há vigor no teu corpo, para servir a Ele e lembrar-te do teu Criador. Venha à frente, você que quer receber uma oração para servir ao Senhor de uma forma melhor, para ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Tarsis, eu estou com vergonha de ir para frente. Vem sem medo, vem sem vergonha, porque o Senhor te chama para viver uma vida diferente. Ele não te projetou para ficar sentado nesse banco, Ele não te projetou para ser uma pessoa qualquer na igreja. Ele te projetou para ir dar frutos e ser cheio do Espírito Santo. Não temos ninguém, vamos orar então. Temos um irmão se aproximando, e o Senhor vai usar você. Não é só porque você está vindo à frente, o Senhor vai te usar porque Ele tem pressa. E o Senhor não se preocupa em usar quem não está fazendo nada. Pelo contrário, Ele se preocupa em usar quem se dispõe. Ele se preocupa em usar aquele que deseja ser usado por Deus. Aleluia! A Bíblia nos fala sobre Isaías. Ele fala: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E este encontro que ele tem com o Senhor faz o quê? Deus de repente fala: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E está lá Isaías, todo cheio de vontade, fala: Senhor, envia-me a mim. Me envia, porque eu vi o Senhor e agora eu sei do que eu estou falando. O Senhor está chamando você adolescente, você jovem, você senhor, você senhora, porque Ele quer pessoas dispostas. Eu vou orar, feche os seus olhos. Você que ficou aí, estenda as suas mãos para essas pessoas que estão aqui. Nós vamos orar por elas. Senhor, estamos agora na Sua presença. A Sua palavra já foi ministrada aqui nessa noite, e eu tenho certeza que esta palavra ministrada encontrou em alguns corações terra, ó Deus, fértil, e ela foi plantada como uma semente que vai gerar mais e mais frutos. E neste momento eu apresento esse irmão e essa irmã que está aqui à frente, ó Deus. Ele e ela que está se dispondo nessa noite a fazer a Tua vontade, a seguir os Teus propósitos. E eu te peço, sonda o coração de cada um. Sonda o coração de cada uma, Senhor. E agora, pelo poder do nome de Jesus, eu estou ordenando todo sentimento de incapacidade para te retirada agora. Toda falta de coragem vai embora agora, porque o Senhor te chamou, porque o Senhor te vocacionou para uma grande obra. Meu Deus, o Senhor ministra no meu coração que tem pessoa aqui na frente, Pai, que ainda não está fazendo, não é só porque não se dispôs, mas porque deixou o medo do que vão falar, ó Deus, dominar o seu coração. O medo do que vão pensar dominou este coração. Mas o Senhor vem de encontro agora com este irmão, com esta irmã, e tira todo o medo deste coração. Derrama sobre estes irmãos, ó Pai, o Teu Espírito Santo. Derrama, Deus, o Teu Espírito Santo, a Tua doce presença no nosso meio. E dê, ó Deus, em nome de Jesus, a capacidade. Porque não é por nós, não é na nossa força, não é através do nosso conhecimento, mas é através daquele que nos chamou, daquele que fez a promessa. Então não deixa, Senhor, esse irmão e essa irmã que está se dispondo agora a se esquecer das tuas
promessas, mas que eles sempre se lembrem do Criador deles, do Senhor deles, do Pai deles, e que hoje seja uma noite de divisão na história desse irmão e dessa irmã. Ó Pai, que a partir de hoje as pessoas possam contar mais com ele e com ela. Que a partir de hoje as pessoas vejam o brilho do Teu Espírito Santo nele e nela. Nos encha, Senhor, da Tua presença. Nos dê vontade de estar na Tua presença, de nos relacionarmos com o Senhor. E não nos deixes esquecer do nosso Criador. Não nos deixe esquecer do nosso Senhor. E não nos deixe esquecer do nosso Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar um pouquinho, mas já estamos quase chegando ao fim. E a sensação que eu tenho é de gratidão, sentimento de gratidão a cada irmão que mesmo cansado, eu ali cansadinha também, olhando cada irmão, mas os irmãos aí firmes, né, até o fim. E eu quero agradecer cada irmão que veio, né, mesmo cansado, aqueles irmãos que ajudaram ali no almoço, todos os irmãos que de alguma forma ajudaram nesse congresso, os irmãos que ajudaram, né, trabalhando na igreja. E eu quero convidar, irmãos, rapidamente, todos os irmãos que ajudaram, que o pastor vai estar orando por vocês. Eu não posso, assim, recompensar os irmãos, né, abençoar os irmãos, mas o Senhor pode. E é o Senhor que vai recompensar cada um de vocês. Eu quero convidar todos os irmãos, as irmãs que cozinharam, Irmã Maria, Naná, as nossas regentes, o pessoal que fica na porta, bem rapidamente aqui na frente, irmãos, para a gente ganhar tempinho. Todos os irmãos que trabalharam, que nos ajudaram, que o Senhor possa abençoar, recompensar cada um. Felipe, os irmãos do grupo de louvor, Diego, todos os irmãos que